Meus cumprimentos a todos. No vídeo anterior, combinamos que hoje estaríamos tratando do assunto referente à reestruturação do calendário letivo de 2020, neste ano da pandemia do coronavírus. E gostaria de lembrar para vocês que no vídeo anterior eu pedi que vocês internalizassem, que vocês memorizassem alguns conceitos que estarão sempre presentes na conversa quando se trata de legislação. Um desses conceitos é de que a lei é constituída, é formada por artigos, parágrafos, itens, que tudo isso junto, todo esse conjunto, forma o corpo da lei. E de que cada palavra colocada na lei tem a sua intencionalidade, cada vírgula tem o seu sentido, nada é colocado de forma aleatória. E me chamou muita atenção que depois que foi publicada a medida provisória 934, que dispensa a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias, esse assunto sumiu, desapareceu, saiu da pauta. Não se ouve mais falar, nem se comentar sobre os 200 dias, a dispensa dos 200 dias. Parece-me que já é coisa consagrada, já é coisa definitiva. Muita atenção, senhores gestores públicos e privados. Hoje nós vamos tratar especificamente do texto da lei. E por causa disso, vocês vão me permitir usar a minha colinha aqui do lado, porque não posso correr o risco de colocar uma palavra de forma indevida, ou fora do contexto, ou fora do texto da lei, e causar mais confusão e mais dúvidas. Então, em se tratando de lei, é preciso ter muito claro o que está escrito expressamente no texto da lei. Então, muito bem, em relação à dispensa dos 200 dias, a medida provisória 934 está estabelecida da seguinte maneira. Artigo 1º. O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso 1 do caput e no parágrafo 1º do artigo 24 e no inciso 3 do caput do artigo 31 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, que é a LDB. E parece que leram só até aqui. Bom, até aqui, o artigo da medida provisória está me garantindo que eu não preciso cumprir os 200 dias. Então, parece que atendeu todo mundo ficou satisfeito e ninguém se tocou mais do assunto. Saiu da pauta os dias letivos, os 200 dias letivos. Mas atenção, senhores gestores públicos e privados. O texto do artigo 1º não termina aí, da medida provisória 934, não termina aí. Vírgula, e continua. Desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Atenção! A dispensa da obrigatoriedade dos 200 dias está condicionada à garantia das 800 horas. Então, tudo que está se pensando agora, tudo que está se avaliando para o retorno, tudo que está se planejando para o retorno, garantem as 800 horas? Vejam bem, é condicionante garantir as 800 horas para não precisar cumprir os 200 dias. Me permitam, por favor, insistir e ler novamente o artigo completo. Artigo 1º da medida provisória 934, o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso 1 do caput e no parágrafo 1º do artigo 24 e no inciso 3 do caput do artigo 31 da Lei 9394 de 1996,
desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Vejam bem, as 800 horas não estão em discussão. Vocês vejam que para mudar, para dispensar os 200 dias obrigatório, foi necessário que o governo encaminhasse uma medida provisória ao Congresso Nacional para que mudasse a LDB em relação aos 200 dias, mas ficou a condicional do cumprimento das 800 horas. Então, nesse momento, não existe nenhuma medida provisória, não existe nenhum projeto de lei, não existe nada no Congresso Nacional em discussão sobre as 800 horas, sobre a obrigatoriedade das 800 horas. E o artigo da medida provisória 934 está autorizado a não cumprir os 200 dias se garantir as 800 horas. Pedrinho, você pode ir brincar desde que primeiro arrume seu quarto. Pedrinho, pode ir brincar? Pode, desde que primeiro arrume o quarto. O funcionário tal pode ser dispensado de vir ao trabalho no período da tarde, desde que entregue o relatório no período da manhã. Esse funcionário pode deixar de vir ao trabalho à tarde? Pode, desde que entregue o relatório no período da manhã. Parece exemplos simplórios, mas é para deixar claro que os 200 dias estão autorizados ao descumprimento, conforme está na LDB, desde que as 800 horas sejam garantidas. Isso está muito claro. Então, tudo que está se planejando, pensando, é preciso garantir as 800 horas ou os 200 dias. É um ou outro. O oferecimento dos 200 dias ou das 800 horas estão condicionados um ao outro. Ok? Isso está claro. O segundo ponto é que o parágrafo único, da medida provisória diz assim: a dispensa de que trata o caput se aplica para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, o outro ponto é de que a suspensão da obrigatoriedade dos 200 dias só é para este ano afetado pela pandemia do coronavírus. A não ser que a pandemia continue o ano que vem, se Deus quiser, isso não ocorrerá. Então, se eu vou planejar, se eu vou reestruturar o calendário de 2020 e planejar o de 2021, eu preciso ter claro que 2021 eu tenho que garantir os 200 dias e as 800 horas. Então, essas coisas não podem passar despercebidas. Essas coisas estão estabelecidas na lei. Muito bem. A garantia de descumprir os 200 dias, ela está definida por uma medida provisória. E a medida provisória, ela tem a força de lei. Hoje, as escolas não estão obrigadas a cumprir os 200 dias, desde que garantam as 800 horas. Pela medida provisória que foi publicada no dia 1º de abril. Toda medida provisória tem um prazo máximo de 120 dias. Primeiro 60, depois prorrogável por mais 60. Portanto, a medida provisória que dispensa a obrigatoriedade dos 200 dias vence em 1º de agosto. Atenção, vence em 1º de agosto. Se até lá não for transformada em lei pelo Congresso Nacional, ela perde o seu efeito desde a edição, desde 1º de abril. Então, volta a obrigatoriedade dos 200 dias desde 1º de abril. Isso existe uma hipótese de que, se não for transformada em lei até 1º de agosto, o Congresso pode publicar medidas que regulamentem
as relações jurídicas ocorridas nesse período de 1º de abril a 1º de agosto. Mas a dispensa dos 200 dias é por meio de uma medida provisória. E essa medida provisória, nesse momento, encontra-se na Câmara dos Deputados, onde já recebeu 229 propostas de emenda. Medida provisória que dispensa os 200 dias já recebeu 229 propostas de emenda na Câmara dos Deputados. Saindo da Câmara dos Deputados, vai para o Senado, onde passa por toda a tramitação. Então, vejam bem, existirá uma outra maneira de se pensar a reestruturação do calendário escolar? Existe uma outra maneira de enxergar caminhos diferentes, com menos estresse, com menos desgaste, com menos até angústia que todos estão envolvidos nesse momento? E aí vocês me permitam apresentar uma sugestão que publiquei na minha rede social no dia 30 de abril, como uma contribuição, uma sugestão de talvez uma outra forma de fazer as coisas nesse momento. Vejam bem. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Vejam bem, se eu considerar o período de 3 de junho de 2020, por favor, trata-se de uma sugestão ou até de um exemplo. É claro que nem todos vão começar dia 3 de junho. Tem gente que pode até, por algum motivo, começar antes. Tem muita gente que possivelmente começará depois do dia 3, mas é importante entender-se a proposta, a ideia. Então, de 3 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2021, nós temos 431 dias úteis. Cada ano letivo, eu preciso de 200 dias. Então, nesse período, 3 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2021, cabem 2 anos letivos e ainda sobram 31 dias. Ora, nesses 431 dias, totalizam 1.724 horas. 2 anos letivos, eu preciso de 1.600 horas. Estariam a mais 124 horas. Isso sem contar sábados. Nesse mesmo período, nós temos 80 sábados. Se considerarmos os sábados, nesse período, nós temos mais de 500 dias. Então, por que não sentar na rede pública, Secretaria de Educação, diretores de escolas, representante dos professores, representante dos pais, por que não sentarem e com tranquilidade, com calma, não reestruturam agora o calendário de 2020 e 2021, distribuindo os dias disponíveis por esse período, acertando o período de férias escolares, os direitos e garantias dos servidores, dos professores, dos profissionais da educação. Por que não sentam e não distribuem esse tempo que é possível, com mais tranquilidade, com mais calma? Na rede privada, é possível, está um verdadeiro problema na rede privada. Diminui mensalidade, não diminui mensalidade. As pequenas escolas da rede privada sabem o que estão passando nesse momento, com os pais tirando os filhos das creches, da educação infantil,
Por que continuar pagando a mensalidade se eu não estou tendo o serviço? Isso está ocorrendo. Por que não sentam na rede privada, direção da escola e pais, e não redistribuem o tempo 2020 e 2021 para o cumprimento de 2 anos letivos? É possível. É só sentar, pegar a caneta, pegar o calendário e verificar que é possível nesse exemplo de início, em 3 de junho, e posso dizer para vocês, mesmo que comece em 1º de julho, considerando-se alguns poucos sábados, é possível ainda ter 2 anos letivos até 31 de dezembro de 2021. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, e no próximo vídeo estaremos tratando das 800 horas e da educação à distância. Por enquanto, muito obrigado.